Suzy Lemos aqui no Pode Vir, sempre trazendo para vocês grandes entrevistas, pessoas competentes, com expertise, para esclarecer vários assuntos aí, né? E hoje, entrando no ESG, trouxemos a doutora Renata aqui no assunto maravilhoso. Vocês verão em breve. Doutora Renata Rangel, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Primeira gravação aqui conosco em 2025, né, doutora? Isso mesmo, Suzy, eu que agradeço, é sempre uma honra, porque é tão gostoso vir falar e trazer informação para todos. Perfeito. E a pauta de hoje é muito importante. É interessante. Conta um pouquinho para nós, doutora, quem é a doutora Renata? Conto sim, Suzy. Então, eu me formei há 25 anos, sou especialista em Direito do Trabalho. Hoje, há mais ou menos 15 anos, com foco exclusivo em empresas. Mas o escritório também presta assessoria em contratos. Mas a minha paixão é Direito do Trabalho e empresarial. É, tanto que eu a conheci num evento falando exatamente sobre isso, né? E hoje, o ESG, eu acredito que é uma das... vamos colocar uma chancela das empresas, né? Isso. Que estão... querendo o melhor para os seus funcionários, para que ela progrida, para que ela cresça, para que ela desenvolva, que ela tenha um desempenho melhor e acaba tendo uma vantagem perante as outras empresas, querendo ou não. É verdade. O ESG, né, as três letrinhas aí, a gente fala de governança, meio ambiente e o social. Governança compliance, lei anticorrupção, não precisaria nem ter uma lei para isso, mas infelizmente a humanidade ainda não aprendeu e precisamos sempre criar leis. E às vezes nem com a lei resolve, mas tudo bem, deixemos isso. Meio ambiente, porque sim, o planeta está gritando, né? Então, de tempo em tempo, aparecem pautas importantes para que a gente possa realmente acordar e as empresas, a pessoa jurídica e a pessoa física também sim, entender com o que pode fazer para melhorar e para contribuir. Com certeza. E o social, que é a pauta que eu vim falar um pouquinho aqui, é com relação à pessoa. Então, eu converso muito com o RH, a questão do social, trazendo conversas importantes, porque o RH cuida de pessoas. E o social está diretamente ligado a pessoas. Com certeza. Não é? Com certeza. O resumo para mim, doutora Renata, é assim. Se você tem um ambiente de trabalho, tá, que você se sente bem, um ambiente agradável, um ambiente gostoso, obviamente que o resultado do seu trabalho será positivo. Exato. É uma condição única. Uhum. Se você está num ambiente pesado, onde existem assédios, cobranças, situações desagradáveis, você não vai desenvolver nada. Uhum. Ou melhor, você não quer nem ir. Trabalhar. Você acaba indo porque você precisa do emprego. É verdade. Então, hoje, eu acredito que dentro dessa pauta, que é o social, em nível corporativo, como melhorar esse relacionamento interno, né? Depende muito também dos que estão acima, né? Porque eles que promovem esse tipo de situação, né? Que promovem palestras, eventos, que possa indicar o melhor caminho para isso, né? E a doutora, como uma das palestrantes sobre isso, sabe bem o que eu estou falando, né, doutora? Exato. Veja só, não basta só o RH querer implementar uma política, um código de conduta, trazer treinamentos, se a diretoria não veste a camisa do tema, se a diretoria, se os CEOs não dão exemplo dentro da empresa, se a diretoria ela não investe, não concorda em que todos os gestores e superiores e líderes também devem receber tratamento de como tratar e liderar uma equipe. Porque às vezes você promove um ótimo técnico em projetos, só que ele não tem a mesma capacidade de gerir pessoas. Então ele precisa ser treinado, precisa ser lapidado, né? Lógico. Então isso sim, o RH ele precisa sentar na mesa com a diretoria
ele precisa ser ouvido, ele precisa ter budget para trazer todas essas ferramentas de melhoria e de valorização da pessoa humana. Eu costumo dizer que a empresa ela não pode só visualizar o lucro no final do mês. Ela precisa entender que quem produz aquele lucro são pessoas. Ainda não são 100% robôs, embora tenhamos aí indústrias automatizadas, mas existem muitas pessoas ainda por detrás. Então, se a gente não cuidar do capital humano, esse capital humano pode chegar a adoecer. Esse capital humano, ele bem cuidado, ele pode produzir muito mais. A conta no final do mês pode ser muito melhor quando ele é valorizado. Olha só, nem estava aqui na programação para eu falar, mas hoje de manhã, eu fazendo uma pesquisa de empresa Sorocaba e região, eu fui conversar com algumas recrutadoras, né, especialistas em vagas, e eu perguntei de uma determinada empresa para encaminhamento de um currículo. Aí essa pessoa muito experiente falou assim, essa empresa não. Falei, por quê? Me assustei. Falou, olha, você já fez a pesquisa dela na internet? De satisfação? Falei, não. Ela mandou a pesquisa imediatamente para mim, a nota era 2,7 de 5. 2,7 é mal avaliada. Sim. E eu fui ler os comentários. Tem muito turnover, rotatividade. Quando uma empresa tem muita rotatividade, é porque os empregados não gostam de ficar ali. E por que não gostam de ficar ali? E a rotatividade, o turnover, para você ficar dispensando, você gasta muito. A empresa, hoje, verbas rescisórias para serem pagas não são baratas. Sim. Então, você gasta muito em demissões e admissão, e não trata esse problema da rotatividade. Não vai resolver. Não vai resolver. Porque se você não trata o problema, ele continua existindo. Vai continuar. Porque a pessoa não está feliz, ela pede demissão. Porque assim, nós temos em Sorocaba o polo industrial muito forte e a gente verifica nas feiras de profissões, tem muita vaga. Tem empresa com dificuldade de preencher vagas. Então, ele não está contente nessa empresa, ele vai arrumar outra vaga, né? Não vai demorar muito. Não. Só que olha o problema, para aquela equipe, o líder tem que treinar novamente, tem que apresentar a empresa, fazer a integração, treinar. Você perde aí uns 6 meses até que o empregado entre naquele ritmo da empresa, né? Então, por isso que eu costumo dizer, o capital, eu não gosto nem de falar capital humano, mas o humano dentro da empresa, ele precisa ser valorizado. E aí que a gente entra com o social do ESG, né? Muito se falou o ano passado, e ainda é pauta daqui para adiante, da saúde mental, que faz parte dessa pauta também. Mas hoje, eu vou destacar aqui com você uma outra pauta. A questão da contratação de mulheres. Então, aí eu puxo outra, que nós já encaixamos as duas. O que seria o relatório de transparência salarial? Vou que falar. As mulheres estão muito inclusas nessa situação. Eu vou falar para você. É o calcanhar de Aquiles hoje. Porque esse relatório já foi solicitado, é uma lei em 2023. Isso. Que eu acho que as empresas, algumas fizeram vista grossa, tipo assim, não sei o que é isso, ou desconheço, nossa, passou desapercebido, tá? Então, assim, agora você explicando para nós, doutora, por que essas empresas não enxergaram essa situação? Olha, veja bem, eu acho que é por falta de um bom jurídico que deu uma assessoria preventiva para não cair nas ciladas e nas multas que poderão receber do auditor fiscal. Porque parece que em 2026 será obrigatório. Já é obrigatório. Ah, então tá. Antes da gente começar a falar do relatório, eu acho que é importante fazer uma pequena introdução da evolução histórica da mulher no mercado de trabalho. Mas eu não vou lá atrás. Eu vou aqui na terceira revolução industrial, que é 1970, onde as mulheres passaram a frequentar a faculdade, os bancos universitários. E aí inseriram cada vez mais no mercado de trabalho em posições consideráveis, posições importantes, cargos decisivos. Só que ainda assim, Suzy, lá recebiam 60% menos que o homem no mesmo cargo. 60%. Com diploma, 60% menos.
Quando a gente teve a Evolução Industrial 4.0, em que o lema era vamos valorizar o dom, o talento, independente de gênero. Isso não aconteceu. Porque se a gente for da Revolução Industrial, da terceira revolução, até 2023, mais ou menos, quando teve um fórum global de desigualdade salarial, a presidente do fórum falou o seguinte: olha, nós tivemos uma melhoria em 0,3% na desigualdade social referente ao ano anterior. Suzy, 0,3%. 0,3%. E ela disse o seguinte: se continuarmos nesse ritmo, levaremos 130 anos para igualar salários de homens e mulheres. É triste, não é? E o Brasil, em 2023, ocupava o lugar 130 em desigualdade social. Salarial, perdão. Então, veja, aí, com todo o mundo inteiro conversando em igualdade salarial, oportunidades para mulheres, de promoção, de cargos, de salários. N fatores. Ainda assim, precisamos criar leis e mais leis para que obriguem as empresas a olharem com outros olhos para as mulheres, para que tenhamos igualdade de salário e de oportunidade nas promoções. Tá? Exato, que isso é uma lei de uma Constituição, né? Exato. Que diz que é uma lei pétrea. Isso, é um direito fundamental, a igualdade de gênero, homens e mulheres para mesmo cargo, mesmo salário. 2 mais 2, 4. Era para ser assim, né? Pois bem, e aí o LinkedIn também é muito curioso, se você entra lá nas pesquisas do LinkedIn, eles publicam que, apesar da mulher ocupar 41% do mercado de trabalho, 32% apenas ocupam cargos sêniors. Então, ainda, mesmo com diplomas, mesmo com muito estudo, com capacidade de ocupar essas posições, não são oportunizadas. Há empresas que, sim, estão mudando essa política interna. Posso dizer para você que eu fico muito feliz que lá no escritório, quando a gente viu a empresa viu a necessidade de se adequar à lei, no primeiro ano, ela fez uma contratação maciça de mulheres. E eu fiquei muito feliz e parabenizei a empresa, porque realmente ela tem uma outra visão. E aí, tivemos em 2022 uma lei chamada Emprega Mais Mulheres. Emprega Mais Mulheres era uma lei para incentivar a parentalidade para pai e mãe com crianças pequenas, até 6 anos. Flexibilizar o horário, antecipar férias, ainda que não tenha um ano completo, aquisitivo. N coisas, oportunidades ali que o RH pode tratar legalmente para incentivar aquele pai e aquela mãe com criança pequena. Dentro dessa lei Emprega Mais Mulheres, veio aquela famosa obrigação da CIPA, que passou a se chamar CIPA mais A, trazendo lá a obrigação de prevenção de assédio moral e sexual dentro dessa lei. Não bastasse, 2023, uma nova lei chamada Lei de Igualdade Salarial. Aí entramos nessa lei para entender o que era para se fazer cumprir dentro da empresa. Entendendo que Constituição Federal, CLT, Emprega Mais Mulheres, não estava resolvendo, a Lei de Igualdade Salarial falou o seguinte: empresa, a partir de agora, a partir de fevereiro de 2024, você vai ter que alimentar aqui o sistema do Ministério do Trabalho e Emprego com o seu perfil de empregados. Empregados, salários, cargos e salários. Nós vamos emitir um relatório, vamos analisar o resultado e vamos entender se você está em desacordo com a Lei de Igualdade Salarial ou não. Se tiver em desacordo, você vai ter que apresentar um plano de ação. E aí, todo mundo se desesperou. Como é que faz isso? Aí veio os primeiros relatórios
emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A maioria das empresas, a obrigatoriedade, só para entender, é para empresas com mais de 100 empregados. Tá, era ter um equilíbrio não só de contratação de mulheres como faixa salarial. Exato, Ok. exatamente. Pelo menos equiparar, que seria 50%. Exato, tá? Uma proporção razoável. É. Veio o primeiro relatório, todo mundo se assustou. Olha, nossa, temos poucas mulheres. E para a surpresa, qual foi a conclusão desse primeiro e segundo relatório? O segundo relatório foi de agosto, porque a obrigatoriedade é a emissão de 2 relatórios por ano, sempre em fevereiro e outro em agosto. A empresa tem aí um semestre para trabalhar o resultado do relatório. Primeiro relatório, para a surpresa ou não de todos, as mulheres recebem 20,9% menos que os homens exercendo o mesmo cargo. Interessante. Só fazendo uma parte. Alguns anos atrás, como mencionou, era 60%. Nós estamos falando de quantos anos atrás? 70, 30, 55 anos. E nós estamos em 20,9%. Ainda. Ah, tá. Ainda. Só um comentário. Né? Isso, ainda. E aí, o que acontece? Essa desigualdade, ela precisa ser justificada. Como que a empresa pode justificar? Assim, o plano quando verificada que há uma irregularidade, ali uma desigualdade de salários e cargos entre homens e mulheres, a empresa deve apresentar um plano de ação. Esse plano de ação, ele precisa ser coerente. Então, ela percebeu, olha, eu tenho 20% de mulheres no meu quadro, recebendo 20,9% menos, preciso ajustar. Então, a orientação jurídica é de revisitar o seu plano de cargos e salários. Será que ele não está injusto ali? Ele não está desajustado? Ele não está em conformidade? Revisite o seu plano de cargos e salário. Contrate um especialista de planos de cargos e salários. Veja por que está tendo essa diferença entre homens e mulheres no mesmo cargo. Por quê? O homem tem uma titularidade a mais, você está exigindo o que precisa. Ou então, as duas titularidades, as exigências, os dois cumprem, por que então a mulher ainda está recebendo menos? O que no seu plano de cargos e salário pode ser ajustado para justificar, olha, tem uma diferença aqui do mesmo cargo, porque eu tenho analista 1, 2 e 3. Ela é 1, ele é 3. Ah, ok, eu posso justificar no meu plano de cargos e salário essa diferença salarial. Agora, se ela é analista 3 e ele é 3 e ela está recebendo menos, você vai ter que adequar. Então as empresas, elas terão, já deveriam, né? Mas vamos colocar daqui para frente, né? Tomar cuidado com isso, porque levarão multas. Sim. Né? E é justo. Não é nada fora do comum. Nada. É justo, gente. É justo. Não tem, sabe? Não tem o que discutir. Competência, ela está distante de sexo, idade, cor, qualquer coisa. Ela não faz parte disso. Tá? Quando a pessoa tem competência para realizar um trabalho, todas essas coisas são muito pequenas. Doutora, tem assunto aí que eu quero, lógico, sempre a doutora Renata conosco, para que nós possamos contar mais sobre esse assunto. Como as empresas podem resolver este problema. E é possível. E é possível, eu sei que é. Tá, hoje nós deixamos o povo aqui só com gostinho na boca. É verdade. Né? Que a gente não entregou como fazer, né? Exatamente. Mas é possível. O importante é que faça. Porque, como você disse, o auditor fiscal, ele vai fazer análise de todos esses relatórios. E aquele que apresentar a diferença salarial, ele vai bater na porta e vai falar, o que você está fazendo para resolver isso? Vai mesmo. Vai. E logo a doutora Renata volta, explica, dando dicas de como realizar tudo isso.
Doutora, muito obrigada por estar aqui mais uma vez Imagina, conosco. é um E a prazer. próxima dando umas dicas bem interessantes para esse pessoal. É um prazer, Suzy. Obrigada a você Eu mais que uma agradeço, vez. eu que agradeço. E você, doutora Renata, é demais, gente. Viu quanta coisa. Isso porque nós só começamos o assunto. Mas isso é para que vocês voltem. Obrigada por estar aqui conosco e até a próxima.